Saudações a todos, o meu nome é Alexandre Santos. Bom, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês aqui, né, para aqueles que não compreenderam ainda e sentem dificuldade em entender uma, uma nota fiscal, principalmente na questão do ICMS por substituição tributária. Então eu vou trocar uma ideia aqui com vocês e vamos ver se a gente consegue aí trazer mais luz a esse assunto que assusta muitas pessoas, mas a meu ver, nesse aspecto, não no seu conjunto, mas nesse ponto específico que eu vou tratar aqui, ele é muito simples de entender. Bom, a ideia da substituição tributária, ela não é nova, como também não são novas as possibilidades que vêm se levantando de se chegarem ao fim da substituição tributária, partindo para um imposto único, a exemplo de países, inclusive aqui da América Latina mesmo. Então isso são peças de estudo que estão acontecendo e quem sabe no futuro breve a gente vai se ver livre disso, o que traz um peso enorme para o cidadão brasileiro. Mas a ideia da substituição tributária, ela acontece constitucionalmente. Eu vou mostrar a vocês aqui, ó. A gente está lendo aqui, está muito pequeno, não tem como aumentar para vocês verem. Até posso aumentar, mas não vai ficar, o foco não vai ficar muito legal, tá vendo? Vou aumentar apenas por questões de legibilidade, né? Mas eu vou perder a posição que eu tinha reservado, tá vendo? Então fica bem complicado se a gente partir para essa solução, né? Eu tenho aqui um ponto, tá? A gente está lendo aqui basicamente a Constituição de 88, no capítulo 150, vou chegar no capítulo 150 aqui, deixa eu aumentar que aí você vai acompanhar comigo e fica mais fácil de entender. No artigo 150, vamos até o artigo 150 aqui, e assim, por mais que às vezes seja difícil, você não tenha muito tempo para leitura e tal, eu acho que vale a pena dar uma conceituada aqui, até para você saber a fonte da informação, né? É muito simples você chegar e falar um monte de coisas e não ter fundamento para isso, né? Então a gente está aqui na seção 2, seção das limitações do poder de tributar, tá? Nós temos aqui no artigo 150, existe um inciso aqui, que é o inciso 7º, tá vendo aqui, ó, inciso 7º, diz assim, ó, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Bom, no capítulo 150 e no inciso 7º, está dizendo bem claro que a lei, ela poderá, não quer dizer que ela é obrigada a fazer, tanto que há produtos que não, sobre os quais não incide a substituição tributária. Mas a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. O que é o fato gerador? Fato gerador é aquela ação que deflagra, vamos dizer assim, a existência da dívida. Inicia o processo, né, de uma dívida contraída e que deve ser paga ao Estado. A substituição tributária, né, ela faz o quê? Ela antecipa, mesmo que não tenha acontecido o fato gerador. Então, assim, eu comprei lá um jogo de pneus da fábrica. Então, eu sou distribuidor. Bom, ela está obrigada pela lei, né, do seu estado, a antecipar os fatos geradores subsequentes. Então a fábrica, ela assumiu a responsabilidade, e aí eu vou voltar aqui para você entender melhor. Eu estou no manual da ST do meu estado, que é o Rio de Janeiro,
E a fábrica, eu comprei meu jogo de pneus aqui, eu sou o distribuidor, estou aqui no meio, né? Na segunda etapa da cadeia. E aí a fábrica, quando ela me vendeu, pela natureza da sua atividade industrial, por ela estar na primeira fase da cadeia, vou chamar de cadeia evolutiva, né? A cadeia onde o produto vai evoluindo de estágio em estágio até chegar no seu destino final, que é o consumidor. Então o que ela faz? Ela se tornou responsável, e eu vou sublinhar aqui para você poder captar bem comigo essa ideia. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar aqui até uma cor vermelha, tá? Isso, vou pegar aqui um quadradão aqui e eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza, tá aqui, ó. Esse participante aqui desse processo, que está na primeira fase, dele a responsabilidade de antecipar o imposto que deveria ser cobrado no fato gerador aqui. O fato gerador dele está acontecendo aqui. O fato gerador dele é a compra que esse distribuidor está fazendo. Só que esse distribuidor vai ter o seu fato gerador quando o seu varejista comprar dele, e o varejista vai ter o seu fato gerador quando o consumidor final comprar dele. Só que a lei, então, prevê que o Estado pode exigir que esse primeiro ator aqui, nesse cenário, ele cobre um valor que preencha esse e esse. Tá? Por isso, ele é chamado de contribuinte substituto. Tá? Por quê? Porque é dele a responsabilidade de recolher os impostos daqueles que foram substituídos. Quem foi substituído aqui? O distribuidor e o varejista. Ok? Bom, isto já dá para você entender basicamente o que é AST. Na verdade, é o Estado antecipando o recolhimento do tributo, não importando se houve ou não o fato gerador. E aí a lei prevê, você viu aqui comigo, a lei é bem clara, que ela prevê o quê? Vamos caminhar aqui, ó. Assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido, certo? Ok. Agora, diante dessa informação, a gente precisa ter um cenário de cálculo, para que você entenda, porque é muito comum você olhar uma nota, e eu ilustrei aqui também com base no manual. O manual do meu estado, ele traz esse gráfico ilustrativo aqui, só que ele traz com valores, inclusive com desconto. E eu quis fazer com um valor redondo, tá? Baixo, para que se pudesse entender a lógica, né, da MVA. Porque às vezes você vê um produto lá, o produto custou, no nosso exemplo aqui, ó, o produto custou, no total, né, foram 100 unidades a R$1, total R$100. E é muito comum você olhar que a base de cálculo da ST está sob um valor maior que o valor do produto. Né? Nesse caso aqui, a base de cálculo do ICMS, da retenção, está em R$135. Não está sendo cobrado R$100 do produto? Não é esse o valor que o cliente está pagando, o distribuidor? Pois bem, a primeira premissa da substituição tributária é que é preciso pressupor os valores que serão praticados nos fatos geradores subsequentes. Então, o primeiro fato gerador é esse da primeira cadeia aqui, do fabricante. Como a lei vai prever os valores praticados lá para ter uma base e praticar a substituição dos impostos nas cadeias subsequentes, né, nas etapas subsequentes. Criou-se então essa palavrinha aqui, ó, margem de valor agregado, também conhecida como MVA. Tá? E aí, baseado no NCM e alguns outros fatores, cada estado é livre para condicionar determinada mercadoria a um percentual de margem de valor agregado. Nesse caso hipotético aqui, eu estou usando um MVA de 35%. Sem MVA não é possível, guarde bem isso, tá? Quando você for olhar uma nota fiscal eletrônica, um XML, para fazer uma devolução, procure o campo onde tem
o percentual de margem de valor adicionada. É uma tag específica, se não me engano é PVMA, alguma coisa assim. E aí você vai achar lá o percentual que vai ser aplicado sobre o valor do produto mais despesas, né, acessória ou menos desconto, o que tiver ali. Nesse caso aqui eu tirei o desconto para não ficar complicado o entendimento, tá bom? Mas veja bem que se você não aplicar a MVA, e nesse caso aqui, o valor que vai ser praticado na primeira etapa da cadeia aqui, ele precisa ser calculado levando-se em consideração a MVA para aquele NICEM, para aquele produto, inclusive naquele estado. Uma outra observação importante é que neste caso aqui eu estou fazendo uma operação, né, uma movimentação dentro, né, da mesma unidade federativa, ou seja, uma operação interna. Se você estiver fazendo uma operação de um estado para outro, aí vai ter uma questão de MVA ajustada, porque um estado pode ter um percentual, o estado pode ter outro. Isso é outro cálculo, é outra etapa que a gente não vai entrar aqui agora. A ideia é que você entenda como é construída toda a matemática, né, logística sobre a apuração da ST. Então vamos lá. Bom, o cliente chegou na padaria lá do Manel e comprou lá 100 unidades de pão francês a R$1 cada uma, deu R$100. E aí o estado do Manuel lá diz que ele tem que praticar ST como fabricante do pão, e aquele pão francês tem um MVA de 35%. Logo, uma compra de R$100 precisa ter uma base de cálculo da retenção. Observe bem, isso aqui que você está vendo, essas nomenclaturas, não serão essencialmente as nomenclaturas que estarão nas tags do XML, tá? Então, quando você vê a tag do XML, você vai ver lá V, BC e ICMS-ST, ou seja, valor da base de cálculo do ICMS, substituição tributária, ICMS-ST, né? Então, você vai ver lá V, BC, ICMS-ST, que é o valor da base de cálculo da substituição tributária. Aqui, para o entendimento e para a explicação técnica, conceitua-se essas legendas. Então, observa bem nesse canto aqui no alto, você tem aqui a legenda BCR, você tem a legenda ICMS-D, que é o ICMS destacado, ICMS-R, que é o ICMS retido, ICMS total, débitos e créditos. Débito e crédito. Bom, então vamos lá. O Manel foi vender o produto dele, deu lá R$100 no total, e ele precisa praticar o ICMS por substituição tributária. Como é que ele começa a fazer esse cálculo? Então claro que não, né? O sistema, né? E aí todas as software houses trabalham com essas variáveis aqui. E é importante que você que atua como representante, suporte técnico para um software, você saiba o que está acontecendo, porque é muito comum na devolução esses valores ter que serem incorporados à nota fiscal para que seja obtido o devido crédito. Então, o fabricante, quando ele receber essa mercadoria, é preciso constar nessa nota de devolução tudo que foi praticado aqui, para que ele pegue o crédito devido à sua operação. Vamos lá. Então tá aqui, ó. O que ele fez? Ele pegou R$100, tá aqui, multiplicou por 35% vezes 1,35 e apurou o valor de R$135, certo? Então é feito um cálculo interno, porque é preciso destacar dois fatores importantes. O ICMS total, que nesse caso aqui eu estou tratando o percentual de 20%, já considerando 2% do FAP aqui do meu estado. Nós temos o ICMS de 18%, com mais 2% do Fundo de Amparo à Pobreza, e aí esse fundo ele tem 2%, e aí o ICMS vai a 20%. Então a gente tem aqui o ICMS total, que é o quê? O valor com a MVA, tá? Então nós temos a base de cálculo para o ICMS total, R$135 vezes 20, que é igual a 27%. Aí o sistema faz o quê? Ele pega e apura o ICMS destacado. O que é o ICMS destacado? É o ICMS sem
a margem de valor adicionada, porque é o ICMS praticado na operação interna dele ali, é como se ele estivesse vendendo sem a obrigatoriedade de cobrar os fatos geradores subsequentes. Então, só a etapa dele. Qual seria o valor do ICMS apenas considerando o fato gerador do fabricante? E aí, por isso, o ICMS destacado. Esse é o ICMS do fato gerador dele, que é feito sobre o valor total simples do produto, e não o valor total composto da MVA. Então, você tem aqui o valor total de R$100 vezes 20%, R$20. É feito, então, que uma subtração entre o valor obtido, o valor do resultado obtido do total composto da MVA, que deu R$27, o valor total simples, que deu R$20, então 27 menos R$27. Qual seria o valor final dessa nota na mercadoria? Seria lá, valor total dos produtos, R$100. Valor total da nota, R$107. Você pode observar que você vai ver muito isso acontecer muito quando você estiver olhando um DANF, que você vai ver lá um campo. Valor total dos produtos, R$100. Né? Valor total da nota, R$107. Por quê? Porque foi feito o débito da operação interna dele, uma espécie de, vamos dizer assim, crédito, né? Não que seja crédito, essencialmente falando. Foi feito lá, então, uma subtração do valor cheio do ICMS total com o ICMS da operação do fabricante. Então, o cheio menos o da operação própria dele resultou em R$7. Esse aqui é o valor da substituição tributária que vai ser repassado para frente. ICMS-R, ou seja, o ICMS retido. Ele vai reter R$7 nessa operação. Ao reter R$7, o valor total da nota vai para R$107. R$100 do valor total do produto, mais R$7. Não estamos considerando aqui PIS, COFINS, porque esses impostos são federais e eles não influenciam o cálculo do ICMS por substituição tributária, ok? Agora vamos chegar aqui na fase do distribuidor. O distribuidor recebeu essa mercadoria pela qual ele pagou R$107 nessa nota, beleza? E ele vai vender por R$110. Tá aqui. Então, como é que ele faz o cálculo? Ele está no mesmo estado lá e ele vai apurar 20%. Então, ele faz o cálculo aqui, ó. DB é o débito que ele, que ele vai sofrer aqui. Então, ele tem aqui R$110, é o preço que ele vai vender, vezes 20, ele apurou R$22. Tá aqui. Qual foi o ICMS da fase anterior a dele? Foi de R$20, ó. Tá aqui o ICMS interno aqui, ó. Foi destacado lá. Então, 22 menos esse aqui, que será pago pelo fabricante, né? Na etapa dele lá, ele vai recolher os impostos dele. Então, 22 menos 20 é igual a 2. Então, esse distribuidor, ele pega esse ICMS devido aqui, ó, R$2, certo? Ok? Traz esses R$2 aqui para baixo, pega o ICMS que foi retido na fase anterior, que ele pagou na nota dele, R$7, e faz R$7 da fase anterior menos R$2 do ICMS próprio dessa operação dele aqui. 7 menos 2 é igual a 5. Como é que vai ficar a nota desse distribuidor? Valor total da nota, 110, valor total dos produtos, R$110. Valor total da nota, R$115, que é 110 mais 5 dessa operação própria dele aqui. Né? Ok? Chegamos agora na fase do varejo. Né? O varejo vai tratar diretamente com o consumidor final, e o consumidor final, segundo a própria Constituição, ele não é passivo de ser substituído. Você não tem como calcular prevendo. O Estado não tem como fazer com que ele... Né? Então, isso para aqui, né, no distribuidor, né, do distribuidor. Tanto é que você vê que a fase acontece fabricante, atacadista, distribuidor. O fabricante ele antecipa aqui e aqui, né? Então ele já faz essas etapas da cadeia aqui todinha no cálculo dele aqui. Vamos chegar agora no varejista aqui para a gente entender melhor isso aqui. Então você tem aqui, o varejista comprou
essa mercadoria do distribuidor por 110 e vai vender por R$ 135. Tá? Aí ele poderia vender por um valor maior? Pode, mas aqui como nós começamos a fazer o cálculo com a margem aqui, presumindo R$ 135, então vamos fazer para que o entendimento fique claro. Se fosse maior o valor aqui, teria que haver um cálculo maior aqui também. Tá? Então vamos lá. Ao vender essa mercadoria, o varejista vai calcular, ele está dentro do mesmo estado, ele vai calcular R$ 135, que é o valor que ele está vendendo, vezes 20, né? Por cento, vai ser igual a R$ 27. Beleza. Aí agora ele vai pegar os impostos da fase anterior. Quanto foi o ICMS correspondente à fase anterior? R$ 22. Então ele destaca aqui R$ 22, né? Esse aqui foi o cálculo demonstrativo da fase anterior. E o retido na fase anterior? O retido na fase anterior, que foi cobrado na nota, foi R$ 5. Certo? Então, se você pegar aqui, que ele fez aqui, ó, preste atenção, ICMS devido pela própria operação. Aliás, se você pegar aqui, ó, o valor que foi de débito aqui, ó, R$ 27, né? Se você pegar aqui, ó, demonstração, como é que aconteceu? Aqui ele calculou 27 menos 22, que foi calculado nessa operação aqui. 27 menos 22 igual a 5, ok? Valor total da mercadoria. Você observa que aqui o valor final para o consumidor final, ó, aquilo que eu falei, ele não é passivo de ser substituído. Então aqui nós chegamos ao valor final, onde se encerra o ciclo, né, de cálculo sobre o ICMS, né, da substituição tributária. Então vamos recapitular para a gente entender melhor isso aqui. Aqui a mercadoria era R$ 100, recebeu um MVA de 35%, chegou a 135. Em cima de R$ 135 foi apurado 20%, chegamos a R$ 27. Né? Agora o fabricante fez o ICMS interno seu, da sua operação, sem considerar ST e sem considerar MVA, porque não é ST. R$ 100 vezes 20% chegou a 20. Então ele diminuiu 27 com ST, menos 20 da operação dele, resultou em R$ 7. R$ 7 foi para o valor final da mercadoria, da nota. Então a nota tem R$ 100 mais 7 de ICMS ST, total da nota 107. Quando ela chegou no distribuidor, o distribuidor vai vender por 110, aplicou 20%, apurou então o valor de R$ 22. Aí ele foi de seguinte, não, na fase anterior, tá, o fabricante reteve lá R$ 20. Então 22 menos 20 sobrou 2, certo? Na fase anterior, o distribuidor está dizendo, olha, eu fui cobrado em R$ 7. Então ele pegou R$ 7 da fase anterior dele aqui. Se você observar aqui, menos, tá, esses 2 que ele deve aqui, porque ele pegou o crédito de 20, está devendo 2. Mas ele pagou 7, então 7 menos 2, ele deve 5. Para a nota dele, vê aqui, ó, R$ 110 mais 5 que ele deve da sua própria operação, valor total da mercadoria, 110 mais R$ 5 do imposto que ele deve, valor total da nota, R$ 115. Agora o varejista, o cara que recebeu o pãozinho lá na loja dele para vender, para o cara levar para casa, tomar aquele café gostoso, ele pegou lá e vai vender o pão por R$ 135. Ele apura 20% da sua operação, é igual a 27. Aí ele informa que na fase anterior, tá, houve um ICMS que foi no valor de R$ 22, tá, e correspondente à fase anterior. Beleza. E ele pagou na nota dele, o varejista, quando ele comprou, ele pagou R$ 5. Aqui, ó, tá aqui, R$ 5. O que ele faz então? Se você observar claramente aqui, nós temos aqui, ó, R$ 27, certo? Menos 22 é igual a 5. O varejista deve 5. Não deve porque ele pagou 5 aqui, ó. Ele deve quanto então? 0. Ele pegou R$ 27 que ele deveria aqui, internamente aqui, sobre os R$ 135. E ele disse, não, peraí, esse produto, porque... abrindo um parênteses aqui para explicar melhor. Por que ele está pegando esses créditos aqui? Porque a lei, ela diz que o ICMS, mesmo quando ele está sendo cobrado por antecipação, ele é um imposto que não pode incidir 2 vezes. Tá? Então ele foi totalmente previsto aqui em cada uma dessas etapas.
Agora, como ele não pode ser cobrado duas vezes, é preciso que cada participante das etapas subsequentes faça a referência ao valor que foi pago anteriormente, para que seja acreditado na operação dele e disso resulte o pagamento apenas do diferencial, certo? Isso não tem nada a ver com DIFAL, tá? O diferencial que eu estou falando aqui é diferencial entre valores, tá? DIFAL vai ser uma outra coisa, depois eu vou mostrar para vocês uma nota sobre DIFAL aqui que eu acho muito legal. Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui, ó, a operação dele resultaria em R$27. Aí ele falou, opa, R$22 esse produto já teve uma retenção de 22. Então subtrai 27 menos 22. Resta R$5. Ah, você está devendo R$5. Não, mas eu paguei R$5. Aqui eu estou falando dos encargos de etapas anteriores à minha, mas eu paguei R$5. Então 27 menos 22 é igual a 5 e ele pagou 5 quando adquiriu aqui, então ele não recolhe nada aqui, nessa fase aqui. Como é que fica a composição total do ICMS devido ao Estado? O Estado, ele recebeu o valor dele? Recebeu. Ó. Ele recebeu R$20 do fabricante, R$2 do atacadista e R$5 do varejista. Qual era o valor total do ICMS aqui, ó, no começo, quando foi apurado o MVA? Ó, o ICMS total é o valor dos R$100, né, o valor total do produto, vezes 20, né, vezes a MVA, né, o valor total de R$100, mais a margem de valor adicionada aqui em cima. Então nós chegamos a 135. Vezes o imposto, né, da ST, o percentual de 20%, chegou-se a um valor devido ao Estado de R$27. E aí houve todo o desmembramento, né? E ao final de tudo, se você olhar cada participante, cada ator dessas etapas, você vai ter a cobertura total chegando ao valor que foi praticado aqui no começo como valor de ICMS total. Ou seja, esse produto, tá, ele teve uma fórmula matemática que apurou todo o valor do ICMS na primeira fase. Mesmo que esses atores aqui, distribuidor e varejista, tivessem praticado outros valores, ao final nós teríamos exatamente o valor devido ao Estado. Por quê? Porque aí teríamos todos esses cálculos acontecendo com créditos e débitos, né? E aqui o final de tudo, a composição resultaria no valor devido ao Estado. Você observa bem que o fabricante ele pagou R$20, tá? O atacadista pagou R$2 e o varejista pagou R$5. 20 mais 2, 22, mais 5, 27. Total pago R$27. ICMS total devido aqui na primeira fase, recolhimento, ó, cálculo do imposto retido para recolhimento e repasse à fase seguinte. Ó. Qual é o cálculo? Resultou em R$27. Então eu acho que esse entendimento ele é bacana porque te dá uma noção exata de como é apurado o cálculo do ICMS. Sem essa fórmula aqui de crédito e débito na primeira fase, você se perde em ver o valor do ICMS bem diferente daquilo que está no DANF ali quando você olha. Como eles chegaram a esse valor aqui? Primeiro você tem que considerar a MVA, a margem de valor adicionada, né, agregado, que foi colocado ali. Depois você tem que considerar que naquela mesma operação ele vai se creditar do ICMS dele, próprio da operação dele. Quando você vê o MVA, você está vendo a presunção de operações subsequentes. Só que desse total aqui, ele ainda vai subtrair o valor que ele paga da operação dele. O valor que vai ser mencionado aqui, ó, na etapa seguinte, e o valor da etapa seguinte que vai ser mencionado na etapa seguinte também. Então, você vai vendo que o ICMS vai sendo repassado, os créditos vão sendo repassados para que não seja cobrado mais de uma vez o ICMS, e sim sempre sendo cobrado seu diferencial, tá? Quando ocorrer isso. Então você observa que não é difícil entender o ICMS-ST, desde que você tenha esse cuidado aí de tratar sempre a MVA, de tratar, no caso de uma operação interestadual, verificar o MVA ajustado entre os dois estados e por aí vai. Mas eu acho que aqui já dá para você ter uma noção exata
de como é que se trabalha essa matemática aqui. Eu separei aqui uma matéria aqui, ó, que até do portal IOB, peguei porque eu achei que estava mais claro aqui para separar para vocês. Ó, diferimento. Quando falamos em diferimento, estamos nos referindo à postergação, adiamento do pagamento do imposto para uma etapa posterior. Aqui o legislador atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do ICMS em relação às operações anteriores, também conhecida como substituição tributária para trás, tá? Então, isso é o diferimento para quem quer saber um pouquinho mais sobre diferimento. Mas essa ideia aqui, que eu estou ilustrando para vocês aqui do ICMS-ST, ela, eu acho que ela ajuda muito, principalmente nas questões relacionadas à devolução, ok? A ideia aqui foi mostrar para você que se você tem um produto que sofreu a cobrança do ICMS por substituição tributária, considere primeiro encontrar o MVA desse produto, tá? A margem de valor agregado dele. Depois considere no DANF ali, no XML, achar o valor que foi subtraído do total obtido, né? Então o valor percentual que foi, sobre o qual foi aplicado a base de cálculo. Então você vai ver lá, o valor da base de cálculo, vai estar lá o valor total da mercadoria, mais as despesas que tiverem, né? outras despesas e tal, vezes a MVA. Desse valor total é tirado o imposto, o ICMS, né? E ali você chega a um valor. Depois você tira o valor do ICMS interno lá, sem a adição da margem de valor agregado. Subtrai um pelo outro, o que sobrar como resultado, né, o resultado dessa subtração que é o valor do ICMS retido naquela fase ali. Então ele vai reter, nesse exemplo nosso aqui, só para reforçar, o produto custou R$100, foi aplicado a MVA de 35%, apurou-se então o valor de base de cálculo de 135. Essa base de cálculo foi multiplicada vezes 20%, e apurou-se o valor do ICMS total de 27. Depois, o valor do produto de R$100, sem a MVA, foi aplicado 20% e apurou-se o valor do ICMS interno, da operação interna dele lá, né, de R$20. Então, fez-se novamente a subtração do valor do ICMS, do resultado total do ICMS, menos do ICMS-ST, menos o resultado total do ICMS interno, chegamos ao valor do ICMS retido. Tá? Esse ICMS retido aqui vai para a nota para compor o valor total daquela nota fiscal. Então nós temos aqui, numa nota de um único item, nós temos aqui a nota mercadoria R$100, depois de ter feito toda a apuração, né, do ICMS total, menos ICMS destacado e tal, apurou-se que essa nota tem um ICMS retido, tá, de R$7. Então o valor total da nota, R$107. Você vai ver lá um campo, valor total da mercadoria, valor total dos produtos, R$100. Valor total da nota, R$107, ok? Esse entendimento me ajudou muito, muito mesmo. Eu não sou formado em contabilidade, tá? Eu aprendi isso tudo estudando sozinho. Isso tudo que eu digo, mas isso é bobagem. Depois que você pega, você ir trabalhando, né? Durante os anos que atuei em diversos setores, isso foi reforçando bastante e sempre lendo muito, desde a matéria quando ela saía no âmbito legislativo até a sua aplicação prática, as controvérsias que existem, muitas, né? Um debate muito intenso em torno de todas as questões tributárias no Brasil, e sempre acompanhar isso faz muito bem, principalmente nós que atuamos nesse segmento. Então fica para você a dica de como encontrar a lógica, né, dentro de cálculos que envolvam o ICMS por substituição tributária, ok? Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.